As máscaras de cada um. Márcio Fiorilo pelo Espírito Madalena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Pela descrição que Marina me passou, você deve ser Rodolfo. Sou sim. E a senhora, quem é? Valéria, mãe de Marina. Não tive coragem de ficar em casa à espera de notícias e resolvi vir pessoalmente para saber o que se passava. Entendo. Estamos na mesma situação, mas acho que agora está tudo correndo bem. Eles resolveram conversar civilizadamente. Que bom, assim sossego meu coração. Não quer esperar a conversa terminar em outro lugar. Conheço uma lanchonete aqui perto que serve um café expresso muito bom. Vê ou aceitar. Assim, Valéria saiu em companhia do jovem, que continuava intrigado. Quando olhara para dentro da casa, não vira a elegante senhora que entrara pouco antes de Valéria. Achando que o nervosismo o fizera ver figuras imagináveis, abriu a porta do automóvel para a senhora entrar e, em seguida, entrou no veículo rumo à lanchonete onde os dois passaram a conversar sobre Marina e o futuro que os esperava. Capítulo 19. Revelações inusitadas. Leonor andava lentamente devido ao adiantado de sua gestação. Já entrava no 8º mês de gravidez e sentia-se muito mal. Soube por meio dos contatos de Padre Nelson que Alfredo continuava preso e os outros jovens também. Marcelo e João estavam desaparecidos e Dolores estava com um grupo da guerrilha. Na casa em que estava alojada, fez amizade com outras moças, todas com dramas parecidos aos seus. Algumas tinham namorados foragidos da polícia ou desaparecidos. Outras haviam perdido o marido em tiroteios, após tentativas de assaltos frustrados a bancos, onde os próprios funcionários tiveram aulas de tiro ao alvo para revidarem a assaltos de guerrilheiros, que viam nos bancos privados uma ótima oportunidade de conseguir dinheiro para o movimento esquerdista. Foi em uma tarde, conversando com uma jovem, que ela recebeu a visita de Padre Nelson acompanhado de Rodrigo, que ao vê-la correu para abraçá-la dizendo: "Ah, Leonor foi horrível. Fomos presos e eu só saí porque fui forte, embora tenha." Rodrigo fez uma pausa para enxugar uma lágrima e em seguida balançou a cabeça negativamente. "Deixe para lá, não quero falar sobre os horrores que passei, fará mal para você e o bebê." Tudo bem, aqui todos já ouvimos falar dos métodos de tortura usados pelos investigadores. Muitas, só de ouvir o nome da instituição sediada no bairro do Paraíso, tremem dos pés à cabeça. Mas diga-me, falou com Alfredo? E Marcelo, apareceu? Não pude falar com Alfredo. Seu pai conseguiu aliviar sua situação e ele está cumprindo pena, logo será exilado. O mesmo acontecerá com Lurdinha. Antunes continua preso, mas não sei onde, nem quais acusações jogaram contra ele. Quanto a Marcelo, nenhuma informação. Rodrigo ficará conosco por algum tempo, ele está estudando medicina e estamos precisando de ajuda nessa área. Vocês terão muito tempo para conversar, interrompeu Nelson, ao ver as lágrimas que corriam copiosamente pela face da jovem. Padre Nelson está certo, conversaremos em momento mais oportuno. Os dias passaram rapidamente. Rodrigo tratou de se mostrar eficiente. Sua presença passou a ser indispensável para o padre, que o chamava para ajudar não só as moças que mantinha sob sua proteção no rancho, mas os pobres doentes. Todos gostavam dele e o respeitavam, como se realmente o jovem universitário já fosse um médico formado. Em uma tarde ensolarada, Rodrigo conversava com Leonor quando Nelson chegou e disse: "Estamos precisando de sua ajuda, Rodrigo. Tem uma mulher à beira do parto." O jovem despediu-se de Leonor e acompanhou o padre. Em poucos minutos, chegaram à casa de pau a pique onde Conceição suava frio. Rodrigo pôs-se a examiná-la. A senhora não tinha contração, e o feto não estava em posição de nascer. Com a pouca experiência que possuía, ele arriscou: "Você terá de ser forte, seu bebê não está pronto para vir ao mundo. Teremos de esperar a natureza agir, acredito que mais uns 15 dias. Até lá, nada de esforços físicos, fique em repouso absoluto." Rodrigo pegou um pequeno caderno de anotações, olhou à sua volta e engoliu em seco. Não havia nada naquele local, além de um fogão a lenha, uma cama feita de madeira de construção,
um colchão fino e algumas panelas e pratos sujos dentro de uma bacia de ágata. Sem se deixar envolver por aquela pobreza extrema, que lhe embrulhava o estômago, perguntou: Cadê seu marido? Não pode ficar sozinha neste local, precisa de companhia dia e noite. Meu companheiro já morreu, estou sozinha no mundo, senhor. Rodrigo trocou olhares com Nelson, prescreveu algumas ervas para a jovem e saiu. Esperou Padre Nelson do lado de fora da casa, o cheiro de mofo misturado à louça suja, que a jovem não conseguira lavar nos últimos dias, deixou-o enjoado. Ao sair, o padre comentou: Vou pedir a uma senhora, que mora a alguns minutos daqui, para cuidar de nossa enferma e providenciarei as ervas que pediu. Mas você poderá visitá-la até a criança nascer. Claro que sim, padre. É para isso que estou aqui, para ajudar os necessitados com o pouco que sei. Pouco. Com a ajuda de Deus, o que sabe se torna muito, meu filho, desde que trabalhe com o coração aberto e sentimentos verdadeiros para com o semelhante. Claro, padre. Estou tentando fazer o meu melhor com Deus ao meu lado. Rodrigo mordeu os lábios para não rir. Nelson percebeu o tom de ironia na voz do rapaz, mas não se perturbou. Tinha certeza de que com o tempo Rodrigo se compadeceria de verdade da dor alheia e se tornaria uma boa ovelha de seu rebanho. Nos dias que se seguiram, Rodrigo passou a incluir as idas à casa de Conceição em sua agenda de visitas diárias. Aos poucos, foi conhecendo a vida daquela jovem que, embora aparentasse ser de meia idade, ainda não deixara a casa dos 20. Ao voltar de uma dessas visitas, encontrou Leonor deitada em uma rede. Ao vê-la, perguntou afoito: O que foi? Não me diga que já sente as dores do parto. Ainda não, só estou um pouco indisposta. Sinto que o bebê está mudando de posição e isso me causa arrepios. Arrepios? Sim, arrepios em minha alma, estou sozinha. Não sei se Alfredo vai se importar comigo ao sair da prisão. Às vezes, penso que nunca mais o verei. Penso que se ele quisesse mesmo casar-se comigo teria pedido a seu pai que viesse me buscar. Rodrigo abaixou-se e ficou frente a frente com a moça. Afagou-lhe os cabelos com carinho e num tom de voz amoroso passou a mão delicadamente por sua face dizendo: Se quiser, registro a criança como meu filho e viveremos juntos em outro país. O meu amor por você ainda vibra em minha alma e seria capaz de esquecer que me trocou por outro. Sei que ainda gosta de mim, mas amo Alfredo e é com ele que quero passar o resto de minha vida. Se os meus receios se concretizarem, criarei meu filho sozinha e nunca mais olharei para outro homem. Rodrigo levantou-se. Por segundos teve ímpetos de esbofetear aquela mulher, que, mesmo sozinha e naquele estado, preferia a solidão e um futuro incerto a seu carinho e acolhida, mas controlou-se e dando uma desculpa qualquer deixou o local. Montou em seu cavalo e saiu a galope. Parando em uma fonte de água molhou o rosto. Em seguida, um lampejo passou por sua mente e ele sorriu. Se tudo desse certo iria se vingar de Leonor e de Alfredo. Com os pensamentos tumultuados, foi para a casa paroquial, onde dormia todas as noites, e ficou pensando detalhadamente em seus planos. Os dias se passaram e em uma tarde chuvosa, a senhora incumbida de cuidar de Conceição foi à procura do padre. Encontrando Rodrigo foi direto ao assunto. Conceição está entrando em trabalho de parto e não sei o que fazer. Rodrigo levantou-se de pronto, largou tudo o que estava fazendo e foi para a casa da jovem. Do lado de fora pôde ouvir seus gritos. Ao entrar no local pediu para a vizinha providenciar uma bacia com água morna e pano limpo. A senhora lhe obedeceu, voltando minutos depois. O parto não foi complicado, e Conceição deu à luz uma menina, mas desmaiou em seguida. Rodrigo, após fazê-la voltar do desmaio e fazer as recomendações médicas, deixou-a, prometendo voltar à noite para acompanhar seu restabelecimento. Rodrigo andava de um lado para o outro da casa paroquial, tinha certeza de que a criança de Leonor nasceria nas próximas horas. Já estava se preparando para retornar à casa de Conceição quando uma das protegidas de Padre Nelson entrou no local e pediu que ele comparecesse ao rancho com urgência. Com um sorriso de satisfação, o rapaz foi até o local e fez o parto de Leonor, sem nenhuma dificuldade.
Após cortar o cordão umbilical, ele aproximou a menina da mãe e comentou: Veja, é uma menina e será tão bela quanto a mãe. Leonor sorriu aliviada ao ver o rostinho de sua menina. Enquanto via Rodrigo limpar o bebê com a ajuda de uma das moças, acabou adormecendo. Acordou 1 hora depois e alimentou pela primeira vez a pequena, sob a luz de uma vela. Rodrigo pegou o cavalo e saiu a galope, chegando rapidamente à casa de Conceição. Encontrou-a com o olhar perdido no espaço e com carinho afagou-lhe o cabelo dizendo: Eu tenho um casal de amigos que não pode ter filhos e está disposto a pagar uma boa soma em dinheiro para quem lhes der uma criança. Conceição deixou uma discreta lágrima rolar por sua face. Desde que engravidara pensou em colocar a criança em um orfanato. Agora, ao ouvir a proposta de Rodrigo, aquele pensamento lhe veio com força à mente. O jovem, ao vê-la titubear, tentou convencê-la. Pense bem, você ainda é nova, poderá refazer sua vida em outro lugar. Olhe à sua volta, que futuro poderá dar a essa menina? Os meus conhecidos são pessoas de posse, poderão proporcionar uma vida digna para sua filha. Você está certo. Pode levar a criança, mas não quero dinheiro nenhum, só estou fazendo isso porque não quero que essa pobre infeliz tenha o mesmo destino que o meu. O rapaz concordou com a cabeça e rapidamente embrulhou a criança numa manta e saiu, deixando Conceição chorosa, porém aliviada com o destino que deu à filha. A madrugada ia alta, quando Rodrigo entrou sorrateiramente no rancho e com a ajuda de uma das moças com quem mantinha um romance secreto, trocou as crianças, saindo em seguida rumo à casa de um casal de sitiantes que conhecera meses antes e deixando a pequena menina aos cuidados deles. Voltou à casa paroquial feliz por ter realizado a primeira parte de sua vingança. Luísa olhou espantada para Conceição. Abriu e fechou a boca, queria questioná-la, entender o que se passou na mente daquela mulher que a deu à luz e se desfizera dela, mas conteve-se. Nos últimos meses estava aprendendo a não julgar ninguém e a manter serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Capítulo 20. Na casa de Alfredo. Marcelo fechou os olhos pedindo a Deus que iluminasse a mente de todos que ali estavam. Sentiu as boas energias emanadas pelos amigos de Antunes, que continuavam em prece em sua casa e as transmitiu ao ambiente. Leonor já estava refeita. Dolores aproveitara o tempo em que a amiga ficara se recompondo para fazer um chá, que, naquele momento, servia a todos. Antunes, ao sentir o ambiente mais tranquilo, voltou-se para todos e decidiu: Acho que finalmente poderemos falar abertamente sobre o passado. Ainda não, respondeu uma voz feminina que vinha da área de serviço em direção à sala. Leonor, ao ver de quem se tratava, olhou demoradamente questionando atônita. Lourdinha, o que você está fazendo aqui? Pronto, chegou quem faltava. Agora a família está completa. Só está faltando João e Marcelo. Eles devem estar vivos e entrarão por alguma porta secreta ou quem sabe seus fantasmas se materializem, como acredita nosso amado Antunes, interpelou Rodrigo, rindo sozinho. Alfredo, sem se incomodar com o deboche, respondeu: Fui eu quem a convidou. Entreguei-lhe a chave da porta dos fundos para que pudesse entrar sem ser vista. Desculpe, Alfredo, agora quem não está entendendo nada sou eu. O que Lourdinha tem a ver com o que está acontecendo em nossa vida? Questionou Leonor, ainda não querendo acreditar no que via. Tudo. É engraçado como um erro, uma mentira, uma traição podem destruir a vida de muitas pessoas. E foi o que aconteceu com a nossa, um erro levou a outro e virou uma bola de neve difícil de se dissolver, respondeu Alfredo com lágrimas nos olhos. Para ele estava sendo muito difícil ter aquela conversa, principalmente porque não se sentia tão vítima quanto a esposa e Dolores acreditavam que ele fosse. Não querendo prolongar mais aquela aflição, ele respirou profundamente e, olhando nos olhos de Rodrigo, falou: Quando você reapareceu eu já sabia que Luísa não era a minha filha, mesmo assim o recebi com o coração limpo e acreditei que com a morte dela não tínhamos mais nada o que conversar, tanto que convidei você para jantar em minha casa. Naquela noite, percebi a aflição de Leonor e Dolores com a sua presença e fingi não perceber o clima pesado que ficou entre nós.
Quando me falou de Marina, aceitei ajudá-la de pronto, conheci a moça, dei-lhe um emprego e, aos poucos, fui encaixando as peças do quebra-cabeça. Então você leu o diário? Mas como? Perguntou Dolores. Foi Lurdinha quem respondeu. Eu entreguei a ele. Dolores trocou olhares com Leonor que, com os nervos à flor da pele, fitou Lurdinha sem questioná-la. A senhora, após respirar, continuou, quando saí da prisão, pedi para meu pai me levar até a fazenda onde ficamos escondidos. O local continuava abandonado e passei o dia lembrando-me dos momentos felizes que passei ao lado de Marcelo, mesmo com a ameaça de ser presa. Eu amava aquele homem com toda a força de minha alma. Se eu fechar os olhos, ainda lembro de seu sorriso aberto, de seus olhos, que expressavam bondade e alegria e do seu cheiro. Ah, o cheiro de sua pele ainda vive em minhas lembranças mais íntimas. Marcelo era como um pai para mim, um amigo, um irmão, um filho, enfim, tudo, o ar que eu respirava era ele. Quando voltei àquela fazenda eu queria que um milagre acontecesse e do céu ele surgisse. Ao entrar na casa, encontrei algumas peças de roupas jogadas no chão, sujas e emboloradas e, ao entrar no quarto em que ficávamos, olhei embaixo do armário e vi aquele diário. Quando o peguei, abri por curiosidade e comecei a ler. A princípio, eram relatos da vida de Dolores. As dores que sentira ao perder seu namorado na Sexta Sangrenta, seus sentimentos em relação a nós e o que fizeram na calada da noite. Fiquei estupefata, nós éramos amigas. Naquele momento, pensei em queimar o diário, mas uma voz me pediu para guardá-lo. Levei-o comigo para a Europa, onde permaneci até um ano atrás. Ao voltar ao Brasil, a vontade de entregar aqueles relatos a Alfredo brotou forte em meu coração. Achei por bem procurá-lo, afinal, foi ele quem praticamente nos sustentou enquanto esperávamos a morte naquele sítio. Era um dever moral entregar o diário a ele para que pudesse conhecer a verdade e dela fazer o que melhor lhe aprouvesse. Lurdinha calou-se, não tinha mais nada a dizer e com o olhar passou a palavra para Alfredo, que, com lágrimas nos olhos, completou. Naquela tarde em que Lurdinha apareceu no meu escritório fiquei imensamente feliz, pois desde que eu fora preso nunca mais a tinha visto. Ela me deu o diário e fez questão que eu o lesse na sua frente. Em seguida, explicou-me os motivos para me entregá-lo. Fiquei extremamente abalado, não imaginei que Leonor tivesse me traído com Rodrigo. Não pelo fato em si, pois éramos jovens e não tínhamos um compromisso firme na época, nosso futuro era incerto e começava a se espalhar a moda do amor livre, em que a mulher poderia ter relações sexuais sem o compromisso do matrimônio. Depois de alguns dias de reflexão, decidi que Luísa precisava saber sua história e conhecer o nome de seu verdadeiro pai. Eu amava aquela menina com toda a força de minha alma e continuaria amando, nada mudaria meus sentimentos e sei que os dela também não. Foi quando decidi lhe enviar o diário por uma entrega rápida. Em minha mente, ela o leria e quando eu chegasse do trabalho conversaríamos a respeito e juntos falaríamos com Leonor. Era assim que resolvíamos nossos problemas. Nunca imaginei que ela tivesse o coração fraco e que não aguentaria tamanha emoção. Alfredo começou a chorar, guardar aquele segredo em sua alma durante todos aqueles meses e pela primeira vez demonstrava sua fraqueza. Leonor, que ouvira o relato do marido, aproximou-se dele e afagou-lhe os cabelos. Não se sinta culpado, você errou, eu errei, e não podemos mudar o passado. Nesses últimos meses aprendi que o espírito é eterno e sempre é tempo de recomeçar. Como vocês são patéticos. Vou sair daqui antes que meu estômago embrulhe, comentou Rodrigo, levantando-se do sofá. Leonor postou-se à sua frente e pegando-o pelo colarinho com força, olhou em seus olhos e bradou. Não vai, não. Aqui não tem nenhum santo, todos erramos e estamos revendo o passado para corrigi-lo. Você não é diferente de nenhum de nós, antes de ir embora terá de responder o que fez com minha filha. Sim, interpelou Dolores, que mais calma também começou a ligar os fatos. Você disse que Luísa não era filha de Alfredo. Desde que voltou, achávamos que fora você quem enviara o diário para a pobre menina, mas se quem mandou o diário foi Alfredo e você nunca teve acesso ao seu conteúdo, como soube que a filha que Leonor esperava era sua?
Alfredo olhou para a esposa, que voltou a sentar e, vendo a palidez em Rodrigo, voltou-se para ela dizendo: Não precisa se preocupar caso ele não queira responder. Eu mesmo o farei, pois não quero deixar nada sem resposta. Alfredo era inteligente, já havia percebido o que ele fizera. Com o olhar altivo, Rodrigo começou a contar sobre o tempo em que passou na casa paroquial de Padre Nelson e sobre a ajuda que deu às pessoas carentes da cidadezinha, finalizando: Sua filha foi criada por sitiantes e ninguém nunca saberá o seu paradeiro. Essa era a minha vingança derradeira. Foi para lhes contar esta história que voltei. Dolores abriu e fechou a boca, Leonor ficou estática e Alfredo, procurando manter a calma, respondeu: Sim, foi para se vingar de minha família que voltou. Mas você não deixou a criança com nenhum sitiante. Ela ficou com você. Alfredo fez uma pausa para respirar e ao ver que as atenções de todos se voltarem para ele prosseguiu: Sabe, já estou começando a acreditar que as teorias de Antunes têm sentido e que existe um Deus bondoso que olha por todos os seus filhos e que este deixou uma lei de causa e efeito que é como o ar que existe, apesar de não a enxergamos, não conseguimos viver sem ele. Você arquitetou todo o seu plano de vingança, permaneceu com esse ódio durante toda a sua vida e fez dele a sua própria lei de retorno. Ao infiltrar Marina em meu escritório, sua intenção era fazê-la me enredar com seus encantos femininos. Você foi muito baixo, tão sujo e mesquinho que acreditou que eu pudesse me envolver com uma jovem que tem idade para ser minha filha. E para quê? Não foi para isso que veio aqui hoje. Para me apontar e afirmar que eu tinha tido relações sexuais com a minha própria filha. Leonor deu um grito. Marina abaixou a cabeça e começou a chorar, lembrou-se da infância, do desprezo com que aquele homem sempre a tratou. Agora tudo havia sido esclarecido, o que ele não suportava era olhar para ela e ver o fruto do amor de Alfredo e Leonor. Dolores foi ao encontro da amiga e tentou acalmá-la. Você é insuportável, Alfredo. Eu continuo odiando-o. Pois eu não guardo esse sentimento em meu coração e espero que reflita sobre o que fez da sua vida e da nossa, e um dia possa se arrepender verdadeiramente e deixar que a paz invada seu espírito. Vocês são um bando de lunáticos, isso sim. Com essas palavras, Rodrigo deixou o local. No jardim, parou para respirar e lembrou-se da infância de Marina e de como a maltratara, chegando a ponto de querer se envolver sexualmente com ela. A essas lembranças, mordeu os lábios dizendo: Maldita Leonor, ela e Dolores são as culpadas por tudo o que aconteceu. Se não tivessem me enganado, nada disso teria acontecido. Agora estão lá se fazendo de vítima e eu saindo como o vilão da história, mas isso não vai ficar assim. O que não vai ficar assim? Você passou a vida me prometendo que Marina nunca saberia que não era minha filha, me fez criá-la para que pudesse se vingar de seus desafetos e se suportei cada dia da minha existência ao seu lado foi por ela, pois sabia que se eu o deixasse, a pobre ficaria em suas mãos. Valéria deixou o ódio cegá-la. Rodrigo era um crápula e ela não queria que ele ficasse mais neste mundo. Com esses pensamentos, cravou-lhe a faca que segurava na mão em sua barriga e em seguida deixou o local. Rodolfo, que não quisera entrar na casa, após voltar da lanchonete, ao vê-la correr com a roupa respingada de sangue, entrou rapidamente na mansão e encontrou Rodrigo jogado no chão com a faca encravada em sua barriga. Correu para dentro da casa e gritou: Chamem uma ambulância rápido. Rodrigo foi esfaqueado e está perdendo muito sangue. Dolores pegou o telefone e chamou o serviço de emergência. Alfredo procurou saber com detalhes o que havia ocorrido e depois de se inteirar dos fatos com o jovem pediu para ele ir atrás de Valéria. Minutos depois a ambulância chegou ao local e os paramédicos fizeram os primeiros socorros em Rodrigo, depois o levaram ao hospital. Alfredo e Marina os acompanharam. Meu Deus, será que um dia conseguiremos ter paz? Perguntou Leonor a Antunes ao sentar-se no sofá ainda ouvindo o barulho da sirene da ambulância ao longe. Claro que sim, minha amiga. O ódio destrói famílias, cria guerras sangrentas e transforma rapazes inocentes em soldados sanguinários. Mas a paz tranquiliza corações, faz nascer o amor naqueles que não acreditam mais na vida. Une almas afins e as convida a reverem seus conceitos deturpados em novas encarnações.
Digo isso porque nada é definitivo no universo, tudo muda. Aquele que um dia desencarnou na guerra, volta com o propósito de mudar seus pensamentos e quando consegue, torna-se verdadeiro semeador do amor de Cristo e cada dia mais um começa a somar, até que finalmente virão à Terra espíritos equilibrados, interessados unicamente em seu adiantamento moral e intelectual, onde, nada além do amor, terá validade. Alfredo calou-se. Lurdinha, após ouvir suas palavras, pegou sua bolsa e afirmou: a noite foi de fortes emoções, estamos todos cansados, vou embora. Espero que vocês tenham compreendido os meus motivos para fazer o que fiz. Alfredo tem meu telefone, assim que tiverem notícias de Rodrigo me avisem. Todos ficaram em silêncio, e a jovem senhora saiu sem olhar para trás. Dolores deixou-os e foi à cozinha preparar um café. Ao voltar à sala serviu-lhes o líquido quente e sentou-se ao lado de Leonor no sofá, imersa em seus pensamentos, até que Antunes decidiu. Preciso ir para a casa. Se precisarem de alguma coisa, avisem-me. Assim, todos se foram e Dolores e Leonor ficaram sozinhas. Já era madrugada quando Antunes entrou em sua casa. Ao ver os médiuns concentrados em prece, sentou-se à mesa e os colocou a par do que havia ocorrido, contando somente que a conversa fora proveitosa. Em seguida, combinou com alguns deles de voltarem nas primeiras horas do dia para vibrarem pela saúde de Rodrigo. Aos poucos, eles foram deixando o local. Antunes, ao se ver a sós com Kleber, comentou: sei que mora longe, então descanse um pouco e assim que o dia raiar vamos ao hospital obter notícias de Rodrigo. O rapaz não se fez de rogado. Antunes o conduziu ao quarto de hóspedes, providenciando lençóis limpos e um pijama que o jovem, após tomar banho, vestiu. Deitando-se, pediu a Deus que iluminasse a mente de sua amiga. Marcelo voltou à colônia espiritual e encontrou os amigos ainda revendo o passado. Pediu licença e sentou-se em uma cadeira. As cenas mostravam Rodrigo indo visitar Conceição e levando para ela alguns mantimentos, enquanto estava de resguardo. Logo mudou para o dia em que ele levou Marina consigo deixando chorosa a senhora que cuidara dela. Baltazar ainda mostrou alguns fatos que se seguiram durante o regime militar, a melhora na vida dos trabalhadores, a farta oferta momentânea de emprego, que silenciou os sindicatos da categoria, os artistas que foram perseguidos e exilados durante o governo Médici, considerado o mais nebuloso do regime militar, a revogação do Ato Institucional número 5, o AI-5, no governo de Ernesto Geisel, findando com o regime do governo de Figueiredo e citando Tancredo Neves, então candidato da oposição, que ganhou do candidato da situação. Mas não chegou a assumir o governo, pois desencarnou, deixando o comando do país para o seu vice-presidente, José Sarney. Luísa e Conceição já não prestavam mais atenção aos fatos que se seguiram. Baltazar terminou a apresentação e voltou-se para as duas dizendo: vocês têm muito para conversar. Espero que nossas reuniões tenham sido proveitosas a todos. Conceição abraçou Luísa, e as duas não esboçaram nenhum comentário. Marcelo aproveitou a oportunidade para falar. Espero que todos tenham compreendido que o ódio, que caminha ao lado do egoísmo, é nosso maior inimigo, pois ambos atrapalham nossa evolução espiritual. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Agora, diga-me como estão nossos amigos na crosta. Assim como nós, eles também acabaram se confrontando com a verdade. Rodrigo foi esfaqueado por Valéria, que não se conformou em saber que ele a usou, como fez com os outros. E como ele está, desencarnou? Perguntou João visivelmente preocupado. Marcelo respondeu: não, mas está correndo risco de morte. As próximas horas serão definitivas para ele e para nossos amigos, que terão de mostrar na prática que não se deixaram contaminar pelo ódio que Rodrigo lhes enviou durante a vida toda. E você acha que vão conseguir? Você conseguiu? Marcelo devolveu as perguntas para João, que após um minuto de reflexão respondeu: essa nossa volta ao passado me fez perceber que ninguém erra sozinho e que a vida é um jogo, no qual se soubermos jogar saímos vitoriosos e aproveitamos o resultado, do contrário saímos de campo de cabeça baixa e após darmos um descanso ao nosso espírito, criamos forças para voltar a campo e, mais uma vez, com o placar zerado, iniciar o jogo rumo à vitória.
E como sabemos como se joga? Observando a vida e vivenciando os ensinos de Cristo. Gostei da comparação, mas devo lembrá-lo de que para Deus não importa quantas e quantas vezes precisamos regressar à matéria na condição de espíritos errantes, pois sempre nos serão dadas novas oportunidades de aprendizado. Quero também ressaltar que não precisamos perder uma encarnação inteira quando reconhecemos ainda na matéria que erramos. Este é um grande engano de muitos simpatizantes da doutrina espírita, que acreditam que terão de esperar até uma próxima encarnação para reparar seus erros. Eu gostaria de ajudar Rodrigo, mas não sei como. Sinto-me um tanto culpado. Fui eu quem inspirou Lurdinha a encontrar o diário embaixo do móvel e que também a influenciei a entregá-lo a Alfredo, que seguiu o meu conselho enviando-o a Luísa, que acabou desencarnado por esse motivo, afirmou João. Sim, interpelou Baltazar rapidamente para não deixar que pensamentos contrários atrapalhassem a magia daquele momento. Você influenciou a todos que se deixaram levar por tal influência, claro que não é inocente, mas não jogue toda a culpa em si mesmo. Com relação a Luísa, agora que tudo está esclarecido, sei que ela lembrará de fatos passados que vão ajudá-la a ter uma consciência maior do porquê de seu desencarne prematuro. Agora, se quer ajudar verdadeiramente seu amigo, faça uma prece sincera a Deus pedindo para que o melhor seja feito para o seu adiantamento espiritual. João fez sentida prece, pedindo com o coração aberto para Deus amparar Rodrigo e ajudá-lo. Os quatro se uniram a ele e do astral uma energia benéfica foi encaminhada ao leito onde Rodrigo, em coma, aguardava a decisão dos médicos para seu caso. Capítulo 21. Vivenciando os ensinos de Cristo. O dia mal amanhecera quando Kleber e Antunes chegaram ao hospital onde Marina e Alfredo aguardavam por notícias dos médicos no corredor. A jovem, ao ver o amigo, abraçou-o com força. Kleber, após retribuir o abraço, disse carinhosamente: Antunes me contou o que aconteceu e decidimos vir logo cedo. Que bom que veio, rapaz. Marina precisa se alimentar, não arredou o pé daqui desde que chegamos. No pátio externo há uma cantina, por que não a leva até lá para tomar um café com leite? Comentou Alfredo. Kleber, após esboçar um leve sorriso, pegou a amiga pelo braço e saiu com ela. Antunes, ao vê-lo se afastar, olhou nos olhos do amigo e falou: Sei que não queria que essa história acabasse assim, mas ficar aqui plantado não vai ajudar Rodrigo. Você me conhece, sempre acreditei que uma boa conversa é capaz de resolver qualquer problema, e foi o que fiz. Não queria e não quero o mal de Rodrigo, pois não vou me igualar a ele. E faz muito bem. Agora, vá para casa e descanse um pouco, sua noite foi bastante conturbada e ainda estamos muito chocados com as revelações de horas antes. O médico ficou de nos dar um parecer sobre o estado de saúde de Rodrigo pela manhã. Assim que tivermos notícias vou para casa. Antunes ficou ao lado de Alfredo esperando a visita do médico, enquanto Kleber comprava os cafés com leite. Tome, você está precisando de uma bebida quente, disse para Marina. Estou precisando acordar deste pesadelo, isso sim. Nunca imaginei que Rodrigo pudesse ser meu pai. Estou completamente atordoada. Sabe que depois que fiquei sabendo a verdade, lembrei-me de quando me disse que eu ficaria muito bem financeiramente quando ele concluísse sua vingança, mas que eu não seria feliz. E ele, em seu raciocínio, estava certo. Você, sendo filha de Leonor e de Alfredo, herdaria todos os bens das duas famílias, que não são poucos, e seria infeliz. Kleber não quis concluir seus pensamentos para não magoar a moça, que fez um gesto com a mão para que ele deixasse a conclusão de lado. Marina contou com detalhes tudo o que acontecera na casa de Alfredo, do momento em que chegou, do medo que sentiu ao ver Rodrigo com uma arma na mão, do barulho que ouviram na sala ao lado, da luta corporal entre Antunes e Rodrigo, da presença inesperada de Lurdinha e dos outros acontecimentos. Kleber a ouvia atentamente e, quando ela finalmente terminou, ele concluiu: Nossa, isso daria uma novela no horário nobre, onde nos últimos capítulos aparecem personagens que ninguém pode imaginar. Pior é que é verdade. Mas não dizem que a vida imita a arte. Kleber riu, fazendo Marina se sentir um pouco melhor com aquela presença de espírito de quem sempre olha o lado bom e divertido da vida.
Quando os dois deixaram a mesa e voltaram para junto de Antunes e Alfredo, este, ao ver a jovem com o semblante um pouco melhor, comentou: Você e Kleber devem ser amigos de outras vidas, vejo que ele tem o dom de animá-la. Kleber é muito mais que isso, é uma alma afim que eu encontrei para me ajudar a superar momentos como esse. Antunes ia comentar, mas, ao ver um senhor de meia idade vestido com roupas brancas se aproximar, resolveu esperar. O médico os cumprimentou e foi direto ao assunto. Como vocês sabem, o paciente chegou com uma faca cravada na parte dorsal do abdômen, que perfurou o seu rim direito, tivemos de removê-lo. O médico explicou detalhadamente sobre a cirurgia. Alfredo esperou sua conclusão e ponderou. Sei que podemos viver relativamente bem com um único rim funcionando, então chego à conclusão de que Rodrigo vai se restabelecer. Não é tão simples assim. O paciente perdeu muito sangue, vamos precisar primeiro de doadores e nesses casos a família é sempre convidada a comparecer ao banco de sangue do hospital. Depois, teremos de esperar para ver se o outro rim, que por pouco também não foi atingido, conseguirá filtrar o sangue. Só aí teremos uma informação mais precisa sobre o estado clínico do paciente. Bom, se precisamos doar sangue podemos começar agora, comentou Antunes. O médico lhes explicou os procedimentos e em seguida mostrou o caminho para o banco de sangue. Algumas horas depois, eles voltaram e foram informados de que Rodrigo havia sido levado à UTI e que no momento não havia mais nada a se fazer. Antunes, ao ouvir a informação, voltou-se para eles dizendo: Vocês precisam descansar, vou ficar aqui e qualquer informação ligo avisando. Alfredo concordou. O que mais queria naquele momento era estar em sua casa, tomar uma boa ducha e descansar um pouco. Marina relutou, mas acabou concordando com Antunes. Kleber acompanhou a amiga e quando os dois entraram na casa dela, após Alfredo tê-los deixado na porta, Marina jogou-se no sofá e disse: Ainda bem que mamãe foi acolhida na casa de Rodolfo. Além de tudo isso, ainda preciso pensar em arrumar um advogado para defendê-la. Dona Valéria devia estar fora de si para cometer um ato insano contra o marido. Eu também não imaginava que ela chegaria a tanto, mas, apesar de tudo, é compreensível. Espero que Rodrigo fique bom, assim acabamos de uma vez por todas com essas marcas de ódio que parecem ter se impregnado em nossa vida. Marina levantou-se, pediu licença e foi para o seu quarto. Tomou um demorado banho e descansou. Kleber, que resolveu ficar na casa, foi à cozinha preparar algo para eles comerem. Pensava na situação de tristeza dos amigos. Alfredo entrou em casa devagar. Dolores, ao ouvir seus passos, foi ao seu encontro. Leonor está descansando. Ela ficou muito abalada com tudo o que aconteceu. Todos estamos, minha amiga. Espero que tudo saia bem. Agora vou relaxar um pouco. O estado de Rodrigo inspira cuidados e prometi voltar ao hospital mais tarde. Sei que vou ser maldosa, mas Rodrigo está colhendo o que plantou, embora eu desejo de coração que ele se recupere. Eu também. Rodrigo tentou nos ferir e deveria odiá-lo, mas me conhece, sabe que esse sentimento não tem espaço em meu coração, e, depois, Marina é filha de Leonor, não podemos deixá-la sozinha numa hora dessas. Por falar nesse assunto, há pouco esteve aqui um investigador e fiz o que me mandou. Disse-lhe que eu não estava na casa e que meus patrões estão ainda muito abalados para prestar qualquer esclarecimento. Fez bem. Valéria feriu o marido em um momento de loucura e acho que deva pagar pelo seu erro, mas vamos esperar a poeira abaixar, enquanto isso nada de polícia. Alfredo foi para o quarto e tomou um banho revigorante. Em seguida, deitou-se ao lado da esposa, que dormia pesadamente devido ao forte tranquilizante que Dolores lhe dera. Por segundos ficou a fitá-la dizendo baixinho ao passar delicadamente as mãos pelos cabelos dela: Ah, Leonor, por que não me contou toda a verdade desde o começo? Nunca escondi que o meu amor por você é maior que tudo. Ao dizer essas palavras, deitou-se e adormeceu. Findava a tarde quando Antunes ligou para a casa de Alfredo dando as últimas notícias sobre o estado de saúde de Rodrigo. Dolores, após ser informada, colocou o parelho no gancho.
Alfredo, que havia acabado de se levantar, ao vê-la com ar preocupado a questionou. Era do hospital, o que Antunes falou? Antunes está indo para sua casa. Os médicos lhe disseram que o quadro clínico de Rodrigo continua instável e que nesse momento nada podemos fazer. E Dona Clarice ligou mais cedo nos convidando para irmos jantar em sua casa, pois não quer que passemos a noite de Natal sozinhos. Alfredo esfregou as mãos nos olhos respondendo. Com toda essa confusão até me esqueci que hoje é véspera de Natal. Mais tarde ligo para Francisco agradecendo o convite. Acho que não estamos em condições de comemorar uma data como essa. Dona Clarice sabia que daria essa resposta e me adiantou que não aceitará desculpas. Disse que fará um jantar simples, só para não passarmos a data em branco. Mesmo assim, não estamos em condições psicológicas, mais tarde ligarei agradecendo o convite. Kleber entrou no quarto de Marina e acendeu a luz. Aproximou-se e começou a chamá-la. A jovem abriu os olhos lentamente e, ao vê-lo de banho tomado e vestindo roupas limpas e novas, levantou a cabeça dizendo: Onde pegou essa roupa? E por que está vestido assim? Por acaso estou dormindo há dias? Rodrigo faleceu? Não, Rodrigo continua na mesma e você também não está dormindo há dias. Quanto à minha roupa, foi Rodolfo que trouxe. Logo que você pegou no sono, ele ligou nos chamando para jantar em sua casa. Eu agradeci o convite e, claro, expliquei-lhe que desde ontem estava com as mesmas peças de roupas, então ele veio aqui, subiu no quarto, deu-lhe um beijinho e aproveitou para me trazer umas mudas de roupas limpas. Kleber, você e Rodolfo não existem. Parecem até que são irmãos, mal se conhecem e já usam as mesmas roupas. Quem sabe não fomos irmãos em uma outra encarnação. Sabe que gostei dele desde a primeira vez que o vi. Tive certeza de que vocês seriam namorados e se casariam um dia. Deixe de besteira. Como posso pensar em casamento com o meu padrasto, que virou meu pai de verdade, no hospital, e minha mãe, que descobri ser adotiva, prestes a ir para o Chilindró? Acho que tudo vai se revolver. Ficar pensando nessa tormenta que virou sua vida nos últimos dias não vai levá-la a lugar algum. Agora, vá se arrumar, eu quero vê-la linda. Kleber saiu para que Marina pudesse fazer sua higiene pessoal e se vestir. A jovem levantou-se e seguiu suas dicas. Passava das 8 horas da noite quando Marina e Kleber saíram de casa. No caminho, enquanto dirigia, a moça olhava para as casas iluminadas. Recordou-se das palavras de um padre que um dia lhe disse que o Natal era para lembrarmos o nascimento de Cristo e sua missão, levar a paz à terra aos homens de boa vontade. Kleber, ao vê-la sorrir ironicamente, comentou: dou um doce por seus pensamentos. Estou pensando que nunca comemorei um Natal em toda a minha vida. Na minha casa, Rodrigo saía para beber e eu e minha mãe ficávamos vendo TV. Quando batia o sono íamos para a cama. Minha família também não comemora a data, pois minha mãe diz que o Natal é puro comércio e que nós, sendo pobres, não temos o que comemorar. Sua mãe deve ser uma mulher amargurada como o Rodrigo. Se eu fosse você, começaria a ensiná-la que a vida não é esse martírio que ela foi condicionada a acreditar. Estou tentando, sei que será difícil fazê-la enxergar certas verdades, mas o tempo é o melhor companheiro. Marina não respondeu. Ao chegarem diante do portão principal da casa dos Boaventura, o segurança o abriu. Após acenar com a cabeça para o senhor em sinal de agradecimento, ela estacionou o veículo próximo à entrada principal, onde Rodolfo já a esperava. Ao vê-la, deu-lhe um suave beijo e a abraçou demoradamente, dizendo: Que bom que vieram. Rodolfo cumprimentou Kleber. Marina deu um sorriso triste como resposta e os três entraram. Encontraram Clarice e Francisco conversando. Depois dos cumprimentos, os jovens se sentaram, e Clarice, ao ver a jovem desconcertada, comentou que Valéria havia sido sedada e que provavelmente só acordaria no dia seguinte, e que lastimava muito o ocorrido. Sem delongas, a empregada trouxe o telefone, era Alfredo desculpando-se por não poder ir, pois Leonor não acordara e ele e Dolores resolveram jantar sem comemorações. Quando Antunes chegou, encontrou a amiga colocando o fone no gancho.
Alfredo pede desculpas, Leonor ainda dorme e ele não quis acordá-la. Desejou-nos uma noite cheia de bênçãos e prometeu nos dar notícias assim que for possível, informou Clarice. A conversa transcorreu de forma tranquila. Faltava poucos minutos para a meia-noite quando a ceia foi servida. Antunes, antes de começar a refeição, fez sentida prece agradecendo a Deus por aquele alimento e a Cristo por seu amor à humanidade. O jantar transcorreu normalmente. Quando terminaram a refeição, todos voltaram à sala. Alguns presentes foram postos debaixo de uma linda árvore natalina. Rodolfo pegou um e entregou a Kleber, que meio sem graça, agradeceu-lhe. Em seguida, deu outro a Antunes e uma caixa a Marina, que ao abrir deparou com uma linda corrente de ouro com um pingente de coração. Emocionada, ela lhe deu um leve beijo nos lábios. Já era tarde quando Antunes levantou-se para ir embora. Francisco, porém, não deixou. Hoje ninguém sairá desta casa. Temos muitos quartos vazios, e como todos estão precisando de descanso, aqui terão o que precisam. Amanhã será um dia difícil e temos de estar bem. Todos concordaram e logo foram para seus respectivos quartos, onde dormiram pesadamente, apesar das preocupações. Ao amanhecer, estavam tomando o desjejum quando a empregada entrou na copa com o aparelho telefônico nas mãos e, após pedir licença, entregou o fone a Marina. Era Alfredo dizendo que haviam ligado do hospital pedindo para a família comparecer com urgência, pois o estado de saúde de Rodrigo havia se agravado. Marina colocou o aparelho sobre a mesa, explicou o teor da conversa com Alfredo e finalizou. Preciso ir ao hospital, acho que Rodrigo não sobreviverá. Ao dizer essas palavras, a jovem pediu licença e se levantou. Rodolfo e Antunes se prontificaram a ir com ela. Em poucos minutos, entraram no hospital, onde Alfredo, que já os esperava, cumprimentou-os e foi direto ao assunto. O doutor Otávio nos espera em sua sala. Vamos, eu já conheço o caminho. Marina se limitou a segui-lo. Sentiu suas pernas bambearem e foi com as mãos trêmulas que cumprimentou o médico. Eu os chamei aqui porque o estado de saúde do senhor Rodrigo se agravou. Como sabem, retiramos um rim e outro não está respondendo às suas funções. Teremos de submetê-lo a um transplante e como não há possibilidade de encontrar um doador facilmente, recomendamos que alguém da família, que esteja em perfeita saúde, faça a doação espontânea. Marina trocou olhares com Alfredo. O médico, acostumado a lidar com aquela situação, continuou. Gostaria de ressaltar que temos 2 rins e a função principal é filtrar o sangue. Podemos viver apenas com um órgão, mas claro que quem decidir fazer a doação terá de se submeter a alguns cuidados básicos após a cirurgia. E quanto tempo temos para pensar, doutor? O tempo é curto, o doador terá de fazer alguns exames médicos para saber se de fato poderá doar o órgão. O quanto antes decidirem, será melhor para o paciente. Marina engoliu em seco, precisava respirar. Com esse pensamento, levantou-se dizendo: Vamos conversar um pouco lá fora. Assim que tivermos uma decisão o procuramos. Ao dizer essas palavras, ela saiu da sala a passos largos, deixando a área interna do hospital e parando em um pequeno jardim, onde havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima dentro de uma gruta. Sem forças, sentou-se diante da imagem e pensou: por que a vida estava fazendo isso comigo? Fui criada como uma escrava por Rodrigo e agora me vejo pressionada a dar uma parte de mim para ele. A essas indagações, fechou os olhos. Não queria tomar nenhuma atitude precipitada, precisava consultar seu coração. Procurando deixar ir embora todo pensamento contraditório, ficou em estado de relaxamento. Em poucos segundos, a imagem de Rodrigo jovem lhe veio à mente. Ele carregava uma boneca que ela tinha pedido para a mãe havia meses. Ele a sentou em seu colo, entregou-lhe o presente, e ela o abriu rapidamente. Ao ver o seu sorriso com a linda bonequinha, afagou-lhe as madeixas e lhe deu um leve beijo na face, depois disse: Feliz aniversário, menina, que você tenha mais sorte na vida que eu. Marina deu de ombros e saiu correndo para mostrar o presente à mãe. A essa lembrança, ela deixou escapar uma discreta lágrima.
Rodrigo não era de todo mal, fora vítima de seus próprios condicionamentos, crescera acreditando ser inferior por ser filho de feirantes. E assim ele preferiu guardar o ódio em seu coração. Se ainda não havia desencarnado, talvez fosse porque a vida estava querendo lhe dar uma nova chance de aprender, ainda na matéria, o que seria benéfico ao seu espírito errante. Não seria ela que impediria essa chance que a vida estava querendo dar a ele. A moça abriu os olhos, olhou para a imagem da santa, que parecia lhe sorrir naquele momento, e agradeceu mentalmente a Deus por conseguir elevar seus pensamentos a ponto de purificar seu coração e esquecer completamente todo o mal que Rodrigo lhe fizera. Voltou à sala do médico que lhe disse. Alfredo pediu para avisar a esposa dele que ele ficará internado e doará o órgão ao amigo. Alfredo, não, quem vai doar o órgão para Rodrigo sou eu. O médico esboçou um sorriso e respondeu. Alfredo já assinou a papelada necessária e depois vamos fazer alguns exames clínicos para saber se seu sangue e tecidos são compatíveis com o do receptor. Seria bom que você também fizesse os exames. No caso de Alfredo não ser considerado apto, vamos voltar nossa atenção para você. Marina não respondeu. Saiu da sala e foi ao encontro de Rodolfo e Antunes, que a aguardavam em outro corredor. Ao se aproximar, contou-lhes o que o médico havia pedido e finalizou com o gesto de Alfredo. Antunes, após ouvir atentamente as palavras da moça, comentou: Deus sabe o que faz, e a vida sempre trabalha para o melhor. Se você tiver de ser a doadora, os médicos encontrarão alguma restrição nos exames de Alfredo. Agora, só nos resta esperar que tudo se resolva. Marina não respondeu. Antunes se ofereceu para contar a Leonor sobre a doação que seu marido faria naquele mesmo dia e, após falar a respeito com os jovens, deixou o hospital e foi pessoalmente à casa do amigo, onde informou à família o que estava acontecendo no hospital. As horas que se seguiram foram de apreensão. Alfredo fez todos os exames necessários e foi considerado apto para a doação. Antunes ficou ao lado de Leonor e Dolores e juntos elevaram seus pensamentos a Deus, pedindo aos espíritos que trabalhavam com Bezerra de Menezes que ajudassem os médicos da terra para que tudo corresse bem com ambos. O transplante foi bem sucedido, e os médicos alertaram Marina de que as próximas 24 horas seriam decisivas. Quando a noite chegou, a jovem foi para a casa de Rodolfo e encontrou Valéria sentada ao lado de Clarice. A senhora, ao vê-la, começou a chorar. Clarice resolveu deixá-las sozinhas para que pudessem conversar. Marina sentou-se ao lado da mãe e, após passar a mão delicadamente em seu cabelo, falou: Estou vindo do hospital. Os médicos estão esperançosos quanto à recuperação de Rodrigo. Alfredo nunca deveria ter lhe doado o rim. Rodrigo merece morrer e queimar por toda a eternidade no fundo do inferno. Ah, mamãe! Ouvindo a senhora falar assim, consigo entender por que conviveu tanto tempo ao lado de Rodrigo. Do que está falando? Sei que agora que sabe que não sou sua mãe, deve estar me odiando, mas não pode me comparar com aquele crápula. Respondeu Valéria nervosa com o comentário. Marina, não se deixando levar pelo estado da mãe, respondeu: Posso sim, mamãe. E não é porque descobri que sou filha biológica de Leonor, mas sim porque nos últimos meses venho percebendo como a vida funciona. Felizmente, consegui enxergar a tempo os meus erros e estou tentando me corrigir para não sofrer com as voltas que a vida dá para nos mostrar o quanto estamos errados. Veja, a senhora passou a vida inteira ligada a Rodrigo, e sabe por quê? Porque nutre os mesmos sentimentos mesquinhos que ele. Se não fosse assim, nunca teria levado uma faca na bolsa, premeditando assassiná-lo. Não diga besteira, fui tão vítima quanto vocês. Valéria levantou-se, respirou profundamente e, após fazer uma pausa para achar nos arquivos de sua memória o passado, falou: Quando eu o conheci você tinha apenas 3 anos de idade. Era uma menina linda, de sorriso aberto, meiga e delicada. Encantei-me com você. Percebendo que você me conquistou, começou a se aproximar de mim, pois éramos vizinhos. Ele havia me dito que você era filha de uma camponesa que havia morrido no parto e que, condoído, pegou-a para criar. Fiquei encantada com aquele gesto humanitário e começamos a namorar.
Quando nos casamos, fomos morar no Chile. O Brasil ainda estava sendo governado pelos militares e Médici virara o vilão preferido daqueles que desejavam ter a democracia de volta. Você foi crescendo e percebi a frieza dele em lidar com você. Um dia, após uma discussão por ele ter lhe batido, fiquei sabendo das intenções dele ao pegá-la para criar. Ele me disse que seu pai era seu inimigo e que havia largado sua mãe para se casar com outra. Disse que era um homem de posses com quem também teve um problema pessoal. E afirmou que no momento certo iria usá-la para vingar a ele e sua mãe. Não achei aquilo certo, mas ele me ameaçou, dizendo que caso eu lhe contasse ele me mataria. Não liguei para essa ameaça, mas com o tempo ele percebeu que a única forma de me fazer concordar com seus intuitos era me ameaçar de lhe contar que eu não era sua mãe. Eu o fiz prometer que você nunca saberia a verdade. Valéria fez uma pausa para enxugar as lágrimas que corriam copiosamente pelo seu rosto, em seguida prosseguiu. Naquela noite em que ele saiu rumo à casa de Alfredo, deixou a senha que tanto procuramos cair no chão. Eu o encontrei, abri o cofre, peguei o caderno que achávamos se tratar do tal diário que Leonor falara, mas nele só estavam os nomes de todos os amigos dele que foram presos na ditadura e de algumas pessoas que ele havia ajudado na época. Saí e fui para a casa de Alfredo. Ainda tentei me acalmar quando Rodolfo convidou-me para tomar um café, mas ao voltar e ouvir a conversa de vocês, meu sangue subiu. Fiquei cega e quis matar aquele falso, mentiroso. Um erro não justifica outro. Espero que aprenda, eu lhe sou muito grata por ter cuidado de mim, se não fosse a senhora, talvez minha vida ao lado de Rodrigo teria sido muito pior, mas não posso fingir que não aconteceu nada, sou filha de Leonor, que foi tão lesada quanto eu nessa história, e vou querer me aproximar dela, pois desde que a vi pela primeira vez, senti um carinho fora do normal, mas você continuara sendo minha mãe. Valéria voltou a chorar e pensou. Marina estava certa, eu errei, deixei meus sentimentos egoístas dominarem minha vida, passei a vida inteira com medo de que ela descobrisse a verdade e me ignorasse, mas, agora, depois das duras palavras da Marina, percebi o quanto estava enganada. Rodrigo me fez sofrer, mas no que eu era diferente dele. Por acaso também não prendi a Marina com meus sentimentos e mentiras? E para quê? O que ganhei com tal atitude? Nada. A vida soube trabalhar para que a verdade aparecesse e eu, neste momento, estou deparando com minha forma mesquinha de ver a vida. Com esses pensamentos, comentou, após enxugar as lágrimas com um lenço. Você está certa, sou um monstro, mereço ser presa e passar o resto da minha vida na cadeia por ter feito o que fiz, não só a Rodrigo, mas a você também. Quanto ao que fez a Rodrigo terá de depor e caberá à justiça decidir o que fazer, pois os policiais estão esperando Rodrigo se recuperar para lhe perguntar o que aconteceu naquela noite, uma vez que todos nós nos recusamos a passar informações concretas. Achamos melhor esperar os acontecimentos. Quanto a mim, não guardo mágoa da senhora, ao contrário, sei que sempre procurou fazer o melhor para a minha vida e se errou foi por não compreender os verdadeiros valores espirituais, mas terá muito tempo para aprendê-los, pois estou aprendendo um pouquinho a cada dia e sei que poderá aprender também. As duas se abraçaram, naquele momento ambas estavam limpando o coração e deixando que a vida fizesse o melhor. Capítulo 22. Deus sabe o que faz. Luísa olhava o pôr do sol pensativa. Aquele fim de tarde a deixara saudosista. Lembrou-se dos dias cálidos de verão à beira da piscina e da felicidade que sentia quando Alfredo chegava cedo do escritório e passava o resto da tarde com ela. Logo uma discreta lágrima rolou por sua face. Ia se levantar quando viu Marcelo trazendo ao seu lado a figura de Alfredo. Ela saiu correndo em direção aos dois e com o coração aos saltos abraçou Alfredo demoradamente. Em seguida, perguntou: "O que faz aqui, papai? Não me diga que..." Luísa parou de falar e pensou que Alfredo estava naquele local de paz e harmonia, onde a beleza reinava em cada canto, porque havia desencarnado. Sentiu pena de Leonor, mas, Marcelo, lendo seus pensamentos, tratou de esclarecê-la. Alfredo continua encarnado. Teve de fazer uma cirurgia e, como os anestésicos o fizeram cair em sono profundo, foi fácil trazê-lo em desdobramento para cá.
Veja que há um cordão prateado em seu umbigo, que liga seu perispírito ao corpo carnal. Luísa respirou aliviada. Alfredo riu da sua alegria e afirmou: "Ah, minha filha! Quantas saudades! Espero que um dia consiga me perdoar pelo mal que lhe fiz." "Que mal? O Senhor sempre me deu de tudo e me tratou como rainha." Ela já sabe a verdade. Luísa compreendeu o passado e o abençoou. "Eu não queria lhe fazer mal, juro. Quando lhe enviei o diário, queria que soubesse a verdade, minha intenção era conversar com você assim que chegasse a casa. Não o trouxe até aqui para perturbar seu espírito. Sentem-se e procurem relaxar." Os dois obedeceram. Alfredo segurou a mão de Luísa fazendo-lhe pequenos carinhos. Marcelo, ao vê-los atentos, falou: "Deus sabe o que faz. Você não pode se considerar maior que ele, pois se Luísa desencarnou em tenra idade foi por sua vontade. Você já se lembrou de seu passado, Luísa?" "Sim, ontem quando fui descansar, deixei minha mente tão relaxada que acabei revendo uma de minhas encarnações." "Será que pode nos contar um pouco a esse respeito?" "Claro. Eu, Conceição e Marina éramos irmãs. Vivemos por volta de 1920 na cidade do Rio de Janeiro. Você, Alfredo, foi nosso pai naquela encarnação. Era professor de língua portuguesa e, ao lado de Dolores, sua esposa, criou-nos com amor e carinho. Eu e Conceição não nos dávamos bem, vivíamos brigando, a diferença de idade entre nós era de 1 ano. Conceição era a mais velha, eu a do meio, e Marina a mais nova." A jovem fez uma pausa para respirar. Vendo que os dois a fitavam, prosseguiu: "Quando Marina tinha 17 anos, fomos a um baile, onde conhecemos Rodolfo, que se apaixonou à primeira vista por Marina. Mas eu também me apaixonei por ele. Conceição, percebendo os meus sentimentos pelo jovem, ficou me vigiando e quando Rodolfo pediu a mão de Marina em casamento, armei um plano para separá-los. Conceição, fingindo-se de amiga, aproximou-se e disse que Rodolfo deveria se casar comigo, pois eu era muito mais bonita que Marina. Confidenciei a ela os meus planos, e ela prometeu me ajudar. No dia em que colocaria em prática o plano mirabolante, ela avisou Marina, que conseguiu me deter. Fiquei cega de ódio e naquele mesmo dia ateei fogo no quarto de Conceição, que não conseguiu escapar com vida. Minha intenção era assustá-la, mas acabei provocando seu desencarne. O tempo passou e fiquei perturbada mentalmente. Minha consciência me acusava dia e noite e acabei enlouquecendo. Marina, acreditando que a culpa por todos os dissabores de nossa família fosse seu romance com Rodolfo, deixou-o, terminados seus dias em um convento. Ao voltar ao plano espiritual, encontrei-me com Conceição, sequiosa por vingança nas zonas umbralinas. Passamos décadas nos acusando mutuamente até que, já exaustas de tantas brigas, fomos resgatadas. Quando reencontramos Marina, preparamos nossa volta à matéria. Conceição viria na frente e me receberia como filha. Marina seria filha de Rodrigo, um padre que havia abusado sexualmente dela, e de Leonor, uma madre que encobria os atos perniciosos do padre por ter se apaixonado por ele. Eu e Marina nascemos no mesmo dia, a vida iria nos aproximar desde a infância para que quando reencontrassemos Rodolfo, ele pudesse decidir de uma vez com quem ficaria. Alfredo ficou pensativo. Em seu coração sentia que aquelas palavras de Luísa eram verdadeiras e, procurando entender um pouco mais, falou: "Sei que o que acaba de me dizer é a mais pura verdade, o que não isenta minha culpa por ter lhe enviado o diário." "Aí é que você se engana, meu amigo", interpelou Marcelo, que após meditar por alguns segundos prosseguiu: "Quando um determinado grupo de espíritos decide regressar à carne para novas provas que resgatarão débitos passados, os abnegados trabalhadores do Ministério Reencarnacionista os chamam para uma reunião, onde são colocados todos os pontos positivos da nova empreitada e os que poderão ser negativos, uma vez que já se conhece a essência de cada um dos irmãos. Em nosso caso, não foi diferente. Luísa reencarnou consciente de que Conceição poderia falhar e não cumprir a promessa que fizera, mesmo assim, regressou. A vida, por sua vez, fez sua parte, uniu no mesmo espaço territorial Rodrigo, Leonor e Conceição. A ligação entre vocês é muito forte.
Você e Leonor se conheceram ainda jovens, ela era de família nobre e você, um estudante, filho de pequenos burgueses. Logo, ambos se apaixonaram e a família dela proibiu uma possível união entre vocês. Leonor, desiludida, foi para um convento, não por vocação, mas para esquecê-lo. Lá, conheceu Rodrigo e por ele sentiu um amor doentio e, mesmo sabendo de suas práticas perniciosas, não o denunciou ao clero. Quando descobriu seu interesse por Marina, fez de sua vida um tormento. Resultado, o elo entre vocês foi formado negativamente, e como a vida só quer o bem, vocês voltaram para expurgar o karma negativo. Devo lembrá-lo de que se tivesse resolvido suas pendências no passado, hoje não estaria passando por essa situação. Quanto a Luísa, teve tempo de conviver com Rodolfo e agora Marina terá a oportunidade de viver a seu lado. Marcelo olhou para Alfredo, que, estupefato, comentou: nunca imaginei que houvesse um processo tão detalhado assim. Mas assegurou Marcelo, Deus sabe o que faz e os espíritos encarregados de olhar pela humanidade trabalham em prol do melhor. Cada processo reencarnatório é único e tratado com seriedade e bondade, sempre com o intuito do bem individual e coletivo. Luísa caminhou lentamente pela grama macia rumo a um caramanchão, onde um lindo banco de madeira entalhada fora colocado em volta das hortênsias de várias tonalidades de azul. Aquele era um local tranquilizante para o espírito de quem ali se sentava, em geral, no fim da tarde para ver o crepúsculo com suas tonalidades exuberantes. Marcelo, ao vê-la se afastar, fez um sinal com os olhos para que Alfredo a seguisse. Depois, olhou para o céu e agradeceu a Deus por aquela oportunidade bendita dada a Alfredo e Luísa, que poderia tranquilizar o coração aflito do amigo. Luísa, ao vê-lo sentar-se a seu lado, pegou em sua mão e afirmou: como Marcelo carinhosamente nos explicou, está tudo certo em nossa vida. Deus nos dá o que precisamos receber, sempre almejando nossa evolução espiritual. Um mês antes de meu desencarne, ao dormir, Marcelo e outros amigos benevolentes me trouxeram em espírito para uma reunião, da mesma maneira que está aqui hoje em desdobramento. Fui informada que chegara a hora de a vida seguir o seu curso natural interrompido pelo livre-arbítrio de Rodrigo, Leonor e Conceição. Disseram-me que em breve você saberia a verdade. Um dos espíritos me lembrou que ao reencarnar eu nascera com uma pequena falha no coração, para que caso os planos traçados dessem errado eu pudesse ser resgatada e voltar ao plano espiritual. Naquela noite tive de decidir continuar encarnada, sofrer com toda a verdade e ainda ter de provavelmente disputar Rodolfo novamente com Marina ou regressar à verdadeira pátria e seguir meu caminho em espírito. Decidi voltar, uma vez que não precisava passar por tal experiência. Portanto, não foi você nem seu gesto impensado que me matou, mas sim a vida que fez seu trabalho, respeitando o meu livre-arbítrio, é claro. Meu Deus, como pode? Agora estou conhecendo os desígnios em minha vida e percebendo a infinita bondade de Deus. Meu amigo, Deus está sempre presente em nossa vida. Ele não desampara nem seu filho mais rebelde, disse Marcelo ao se aproximar dos dois a tempo de ouvir a indagação do amigo. O tempo passou rápido, você agora precisa voltar, pois tem uma vida inteira esperando. Eu posso fazer um pedido? Perguntou Alfredo com o olhar de garoto maroto. Marcelo, já sabendo do que se tratava, riu antes de responder: claro que pode, mas já vou avisando que você precisa guardar este momento no coração, só assim conseguirá lembrar de nossa conversa ao acordar. Alfredo olhou-os assustado. Marcelo e Luísa riram prazerosamente do jeito de Alfredo, e Luísa o esclareceu. Eu fazia essa mesma cara quando as pessoas que falavam comigo liam meus pensamentos. Agora já aprendi, não precisamos usar a boca para expressar o que estamos pensando. Nosso espírito, livre da matéria densa, pode se comunicar pela telepatia. Sim, mas não vamos esticar o tema. Alfredo quer se recordar de nossa conversa ao acordar e quanto menos informações, melhor. Agora temos de ir. Luísa levantou-se. Alfredo ficou à sua frente, passou delicadamente sua mão na face da jovem e sentiu seu delicado perfume. Fechou os olhos, querendo gravar em sua alma aquele momento abençoado.
Em seguida, abraçou-a, dizendo ao se afastar: Você sempre será minha filha em meu coração. Rogo a Deus um dia poder reencontrá-la e quem sabe viver novas experiências com você. Digo o mesmo, papai. Luísa deixou que lágrimas de felicidade banhassem o seu rosto angelical. Alfredo a abraçou mais uma vez e deixou-se levar por Marcelo, desaparecendo em seus braços. Conceição, que observava a cena a certa distância, ao ver Luísa sozinha, foi ao seu encontro e sentou-se ao seu lado. Alfredo é um bom homem, isso é um consolo para o meu coração. Errei, mas acabou sendo bem criada por ele. Sim, papai sempre realizou todos os meus mimos. Mamãe chegava a brigar com ele, pois dizia que eu seria uma mulher mimada e sem graça. Luísa parou de falar, naquele momento sentiu seu coração leve. Ela e Conceição ainda não haviam conversado sobre o que acontecera no passado e, querendo terminar de uma vez com aquele assunto para viver em paz, voltou-se para ela com o intuito de olhar em seus olhos. Marcelo trouxe Alfredo até aqui para que eu pudesse esclarecê-lo sobre alguns pormenores de meu desencarne. Ainda tenho muito o que aprender neste lugar e agradeço a Deus a bênção do esclarecimento que tivemos, pois sem ele talvez estivesse revoltada e perambulando pela terra, sem rumo. Digo isso porque quero que saiba que entendi seus motivos por ter me deixado com Rodrigo. Em meu coração não há mais espaço para a revolta, portanto, desejo viver bem ao seu lado, para um dia resgatar os erros do passado na carne e finalmente ser feliz pela eternidade. Você está certa. Ninguém pode ser feliz com sentimentos de mágoa no coração. O ódio, além de impregnar nosso corpo perispiritual com energias nocivas, ainda nos impede de seguir adiante, como manda a própria vida. As duas se abraçaram. Surgiam as primeiras estrelas no céu, e Conceição, ao olhar para o alto, agradeceu a Deus por mais aquela bênção. Seu coração pela primeira vez desde que deixara Luísa, batia num compasso tranquilo, pois havia sido perdoada e poderia, enfim, planejar o futuro sem que o passado pudesse atrapalhá-la. A noite ia alta quando finalmente Alfredo voltou para o corpo com a ajuda de Marcelo, que, ao ver Leonor sentada em uma poltrona velando o sono do marido, aproximou-se e deu-lhe um beijo na destra. Leonor, que não pôde vê-lo, sentiu o perfume que ele usava quando na carne e olhou para os lados dizendo: Ah, meu irmão, sei que está nos ajudando neste momento difícil e lhe agradeço. Eu gostaria tanto que estivesse aqui em carne e osso. Esses anos sem você ao meu lado foram muito difíceis. Não vamos lembrar do passado, eu estou vivo em espírito, seguindo meu caminho, e você errando ou acertando está fazendo o mesmo. Elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo pelo que temos sem sentimentalismo sobre um passado que não voltará. Estamos sendo abençoados e só o presente importa. Fazendo dele nosso aliado, agindo no bem e trabalhando para o bem, teremos um futuro feliz. Leonor não pôde ouvi-lo, mas registrou suas palavras como se fossem os próprios pensamentos. Sentiu uma alegria indescritível invadir-lhe o ser. A vida era feita para se viver, independentemente dos erros cometidos. Deus iria lhe dar uma nova chance para repará-los e fazer um novo futuro, menos amargo. Com esses sentimentos, ela se aproximou do marido, colocou a mão direita em sua destra e fez uma prece, pedindo a presença de Deus naquele local. Sem perceber, foi o instrumento usado por Marcelo, que se aproximou dela e entrou em sintonia com as boas energias do astral, enviando ao amigo energias curativas que envolveram também Leonor. Alfredo balbuciou: Obrigado, Marcelo. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Luísa me perdoou e isso não tem preço. Leonor ouviu as palavras do marido e não teve mais nenhuma dúvida de que Marcelo estava naquele ambiente. Alfredo calou-se e voltou a descansar. Ela se sentou novamente na poltrona e voltou a observar seu sono. Na manhã do dia seguinte, Alfredo abriu os olhos lentamente e ao ver Leonor cochilando no sofá ficou contemplando-a. Quando ela se virou e abriu os olhos, levantou-se de um salto, aproximou-se do marido e cobrindo de beijos no rosto comentou: Que bom que acordou, estava preocupada, pois o médico me disse que acordaria à noite, e nada. Você apenas falou algo sobre Marcelo e Luísa e voltou a dormir.
Eu demorei para acordar porque estive no plano espiritual com Luísa e Marcelo. O que? Você agora acredita no mundo astral? Alfredo sorriu de leve, tentou se mexer, mas a sonda o incomodou. Após dar um leve gemido de dor respondeu. Não me pergunte como, só sei que estive com Luísa. Senti seu abraço e carinho e conversei com Marcelo. Estávamos em um lugar lindo, cheio de flores, onde uma paz inigualável reinava em absoluto. Se o céu for assim, quero ser uma pessoa boa para quando morrer poder ir para lá. Morrer não, seu bobo, desencarnar. Mas não deve pensar nisso agora. Bom você já é, só resta conservar o amor no coração. Leonor calou-se ao ouvir uma leve batida na porta. Era Marina, que segurava um buquê de rosas brancas. Após receber a autorização de Leonor e ao ver que Alfredo já estava acordado, deixou o ramalhete em uma mesinha próxima ao leito dizendo: A florista me disse que rosas brancas são sinal de amizade sincera e harmonia. Então decidi trazê-las para você. Por acaso acredita que estamos precisando de harmonia em nossa vida? Brincou Alfredo, fazendo as duas rirem prazerosamente. Ultimamente chego a acreditar que nunca é demais um pouco mais de harmonia e paz. Leonor pegou as rosas e as colocou num vaso que havia sobre a mesa e que estava vazio. Alfredo contou sobre o sonho, fazendo Marina prestar atenção em cada detalhe. Ao finalizar, mudou o rumo da conversa. Eu aqui falando de mim e nem para perguntar sobre o estado de saúde de Rodrigo. O transplante foi um sucesso, encontrei com um médico no corredor e ele me garantiu que em alguns dias ele terá alta. Que bom, espero que ele também tenha aprendido a lição. Eu também, fico feliz por tudo acabar bem. Agora preciso cuidar de minha vida, hoje mesmo vou sair com Rodolfo para vermos um apartamento para eu e minha mãe morarmos. Ainda terei de providenciar a contratação de um enfermeiro para cuidar de Rodrigo enquanto ele estiver debilitado. Você é muito jovem para tantas preocupações. Eu e Leonor somos proprietários de uma linda casa no bairro do Carrão. Lá, vocês poderão viver em paz. Pode pegar a chave e mudar, pois está mobiliada. O último inquilino saiu no mês passado depois que comprou sua casa própria. Trata-se de um casal muito distinto, que manteve tudo impecavelmente. Vou aceitar a oferta, desde que me deixe pagar o aluguel, é claro. Alfredo trocou olhares com Leonor, que abaixou os olhos, e respondeu. Não seja orgulhosa, você é filha de Leonor e será reconhecida como tal, portanto, será dona de tudo o que temos no futuro. Só não a convido para morar em nossa casa porque sei que precisaremos de um tempo para nos acostumarmos com o novo. Marina ficou pensativa, sua situação financeira não era das melhores e ainda teria de contratar um bom advogado para defender a mãe, que esperava na casa de Rodolfo o pronto restabelecimento do marido para poder se entregar à polícia, já sabendo por qual artigo responderia, pois essa foi a recomendação do advogado. A essas constatações, respondeu. Aceitarei sua oferta até me casar com Rodolfo, o que não vai demorar a acontecer. Que pressa é essa, menina? Você é nova, precisa cursar uma faculdade e se firmar profissionalmente. Comentou Leonor. Ao perceber que exagerara, colocou a mão na boca fazendo os dois rirem. Desculpe, Marina, é que agora que sei que sou sua mãe, por um segundo achei que tinha o direito de opinar em sua vida. Não precisa se desculpar, como Alfredo mesmo disse levará um tempo para nos acostumarmos com essa situação, mas já vejo que estarei perdida, uma mãe dando conselhos já é complicado de lidar, agora duas. Marina pôs a mão no rosto fazendo um gesto negativo e os dois riram. Em seguida, deu beijo na mão de Alfredo e um abraço em Leonor e saiu deixando-os sozinhos. Logo a enfermeira chegou para trocar os curativos de Alfredo, que começou a reclamar de seu estado mais para descontrair o ambiente do que pelo incômodo. Rodrigo olhava desanimado para a parede daquele quarto de hospital. O ambiente era bem arrumado. Soube por uma enfermeira que aquele leito era particular e que as despesas corriam por conta de Alfredo. Aquele era seu terceiro dia após a cirurgia e logo ele teria alta. Sem saber o que fazer, começou a planejar seus próximos passos.
Estava com a mente vagando quando o médico entrou no quarto ao lado de dois homens, que pelos trejeitos Rodrigo percebeu se tratar de policiais. Está andando com seguranças, doutor? Sou um pobre enfermo, não poderia lhe fazer nenhum mal. O senhor tem um ótimo senso de humor, senhor Rodrigo, mas vim para examiná-lo com o intuito de autorizar ou não uma conversa desses nobres cavalheiros com o senhor. Contudo, vejo que está muito bem e poderá responder às perguntas deles. O médico abriu um sorriso, deu um leve tapa nas costas de um dos homens e saiu. Este, vendo-o sair, aproximou-se do leito de Rodrigo e estendeu-lhe a mão. Meu nome é Silas, sou investigador de polícia e preciso que me diga quem o esfaqueou. Por quê? Não perguntou aos meus amigos? Sim, mas ninguém nos respondeu. Usaram do direito de só depor ao serem intimados e na presença de seus advogados. Alegaram que estavam abalados com tudo o que aconteceu. Sei, respondeu Rodrigo, pensando em seguida. Alfredo deixou para mim a decisão de acusar ou não Valéria. Aquela ingrata, que só não me matou por sorte. Os dois investigadores trocaram olhares. Silas, não querendo dar tempo para Rodrigo pensar em uma resposta vaga, continuou. Doutor Rodrigo, acho que não está entendendo sua situação, somos profissionais gabaritados e estamos acostumados a lidar com tragédias familiares, ainda mais quando estas acontecem em um jardim de um bairro nobre da cidade, envolvendo pessoas importantes e bem conceituadas na sociedade. Muitas vezes se encobrem crimes por medo de escândalos. Então, quero que seja sincero e nos diga quem o feriu. Foi um marginal. Eu saía da casa de Alfredo quando vi uma sombra atrás de uma árvore. Na certa, o meliante planejava um assalto e ao se ver descoberto assustou-se, esfaqueou-me e saiu correndo. Não há nenhuma desarmonia entre mim e Alfredo e nossas famílias, somos amigos de longa data e juntos formamos um grupo de pessoas que se amam e se respeitam mutuamente. Desculpe, doutor, mas tem algo que não bate na sua resposta. Bate sim, interrompeu o outro homem. Acreditamos em suas palavras, doutor, se diz que se tratava de um marginal acreditamos. Vá até a delegacia que faremos um retrato falado do assaltante, do contrário, o senhor em breve será chamado para depor, e se continuar com esse mesmo depoimento, o delegado dará o caso por encerrado. O investigador estendeu a mão para Rodrigo, que retribui o cumprimento sem emoção, e em seguida saiu da sala, levando consigo Silas, que no corredor disse irritado. Como pôde fazer isso? Eu estava prestes a arrancar dele o que realmente aconteceu. Deixe de ser tolo, aquele homem é astuto, não falaria nada além do que nos disse. Claro que se tratou de uma briga entre eles, mas não podemos colocar uma arma na cabeça dele e fazê-lo confessar. Por essa razão, o caso está encerrado. Os dois deixaram o hospital e foram tratar de outros casos que investigavam. No fim do dia nem lembravam mais de Rodrigo e de seu depoimento mentiroso. No dia seguinte, o médico encarregado de cuidar de sua saúde entrou logo cedo em seu quarto. As sondas já haviam sido retiradas e Rodrigo já conseguia fazer sua higiene íntima. Celso, após constatar que ele já estava preparado para ter alta, comentou. O senhor teve muita sorte. Como médico sei que as complicações que teve quase sempre levam a óbito. Se não fosse Alfredo e sua filha, que se prontificaram em lhe doar o rim, o senhor talvez não sobrevivesse. Amigos assim são difíceis de se encontrar. Rodrigo não respondeu, apenas esboçou um sorriso sem graça. O médico lhe passou as recomendações, que ele já conhecia, e saiu em seguida, a tempo de encontrar Marina no corredor. Cumprimentou-a e a viu entrar no quarto de Rodrigo, que, espantado, disse. Se veio ver com seus próprios olhos se morri, já viu que não. Sabe que sou o tipo de pessoa que Deus não quer por perto e o demônio teme a concorrência. Portanto, ficarei muito tempo ainda aqui na Terra. Eu não tenho dúvidas de que ficou para aprender com os erros e quem sabe se redimir deles para quando chegar seu momento de desencarnar poder ser socorrido pelos espíritos do bem. E você e Alfredo já compraram o passaporte para o céu com o ato de bondade que tiveram? Não,
Alfredo só fez o que achou que seria certo, assim como você fez ontem, isentando sua esposa de responder pelo ato insano que ela cometeu. Não quero publicidade negativa com meu nome, é só isso. Marina abriu um sorriso. Rodrigo, após alguns minutos de reflexão, comentou: Não sei o que veio fazer aqui, mas eu a conheço bem a ponto de saber que não entraria por aquela porta feliz da vida me chamando de papai, e fico muito grato. Com relação ao que aconteceu, eu nunca imaginei que fosse minha filha, eu a criei com ódio porque via em você a traição de Leonor. Não precisa dizer mais nada, interpelou Marina, tentando em vão segurar as lágrimas, que insistiam em cair por sua face. Preciso sim. Sei que sempre fui um vilão para você e agora me transformei em um monstro para todos, mas tive os meus motivos, que agora você conhece bem, e não me arrependo de nada.